mas o que você instalou aí tá o suficiente, entendeu? Tá. O pessoal tá entrando aqui, ô Alexandre. Tô vendo o Pedro aqui, o Breno. Lá no, eu coloquei na aula um o link, né, da prova, da avaliação 1, que vocês vão poder baixar aí. Eu vou dar uma geral nela primeiro, tá? Aí, se já quiser entrar Tá. lá, tá escrito avaliação oficial 1, lá Lá no no. AVA, no AVA. É um documento Word. Tá. Eu vou avisar o pessoal aqui. Bom, aí eu tô vendo aqui que o Pedro tá aí, né? O Breno, 72, tá, pessoal? O Alexandre também tá aí. Como eu avisei, pessoal, lá no AVA, na aula um, eu coloquei lá um documento Word chamado Avaliação Oficial 1. Então, eu queria que vocês entrassem, né, lá no AVA e baixassem o arquivo, que eu vou mostrar ele aqui para vocês. Então, 7.2, né? 7.5 aí eu vou começar aí as atividades. Entrou aqui o Breno William agora. Instalei uma internet boa aqui agora de 50 mega, viu? Estou subindo, tô subindo arquivo aqui rapidinho. Bom, 7:10, 7:05, pessoal. Tem aqui o Alexandre, o Pedro, o Breno Moro, o Breno William. Deixa eu ver quantas pessoas aqui que estão. Bom, eu vou. Vocês conseguiram achar o link lá, pessoal? Deu certo? Avaliação oficial 1, Professor, não achei não. na aula 1, Eu já pré-aula. baixei. Pré-aula.
Não, desculpa. No Tá. AVA está escrito assim, avaliação oficial 1. O Edson entrou aqui. Eu já consegui baixar. Então, beleza. Se um conseguiu, então é só uma questão aí de... O AVA ele tem um probleminha lá que eu não consigo deixar esses links em ordem alfabética, mas eu coloquei o nome avaliação oficial 1. Não, é que mostra que tem alguma coisa que eu não cliquei ainda mesmo. Tipo, a bolinha não tá cheia o colorido, mas. Bom, isso é o de menos, tá? Porque esse arquivo aí depois, qualquer coisa eu posso mandar ele até pelo WhatsApp aí para vocês. Tá, eu vou achar aqui também. Então, eu vou fazer o seguinte, 7:06, aí 7:10 a gente começa, tá bom? Para eu explicar aí a avaliação. Ah, regime especial aula 4, roteiro prático 2, avaliação oficial. Achei. É porque fica muitos links, porque eu prefiro deixar sempre na aula 1, porque senão o aluno às vezes procura numa aula 2, na 3, né? Tá, rolou aqui. Consegui, abriu aqui. Tá certo aí? Deu. De Então, acordo com a relação do Euler. Tá. beleza. Então, pessoal, olha o que acontece. Esse arquivo é um arquivo Word, tá? Então, 7:07 agora. Na hora que der 7:10 aí, eu vou iniciar aí com vocês. Que isso, eu sou gigante, a prova, hein? Não, mas vocês vão ver aí que tem uns VOF depois aí. Os VOF é mais tranquilo. Aham. É porque tem muita figura, né? É, aqui parece facto. É só aguentar um minutinho que eu vou explicar aí para vocês. Perfeito. Só vai encher a garrafinha de água aqui, pessoal. 7:08. Aí eu tô voltando, tá? Enquanto isso, vocês abrem o arquivo aí, por favor. Professor, outra coisa, rapidinho. Sim, Você tinha pedido o gráfico lá sobre a rede da CEMIG, né? O trifásico e tudo. isso. Ah, eu te encaminhei no e-mail do AVA aí. Era isso mesmo? Ou você queria que te mandasse no outro e-mail? Porque eu te Só um encaminhei pelo minutinho. AVA. Não entendi, como é que é? Eu te encaminhei pelo AVA. Não, manda um e-mail, né? Porque senão lá fica muito complicado, entendeu? Tá. É porque eu entrei no AVA, aí lá tem minhas mensagens, né? E-mail. Aí eu selecionei lá você e enviei anexando o arquivo nesse e-mail. Mas eu mando no pessoal, também não tem problema não. Bom, deixa eu só acudir o Giovanni aqui. Pitágoras Giovanni.
Tá. Então, Giovanni. Só perguntar ao Giovanni que é o e-mail dele, pessoal, que eu vou acrescentar ele agora. Bom, então dá uma olhadinha nesse arquivo Word, tá? São 10 questões. Tem uns VOF aí, eu vou explicar na sequência. Bom, Giovanni está na sala. Ok. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Geraldo. Tá, ô Giovanni, entra no AVA, na aula 1, e baixa o arquivo chamado Avaliação Oficial 1. Opa, não entendi. No AVA, na aula 1, Avaliação Oficial 1. Eu explicando lá, só um minutinho. Beleza. Bom, 7:13 aqui, tá, pessoal? Quem for entrando aí, quem for chegando, eu vou passar o link direto aqui para eles, tá? Mas o ideal é que a pessoa entre para computar o acesso. Bom, aí vocês vão dando as dicas para as pessoas aí, tá? Eu vou ter que desligar o meu WhatsApp aqui, porque senão ele fica apitando aí, atrapalha a gravação, tá certo? Vou desligar aqui. Bom, eu vou compartilhar a tela aqui, pessoal, para explicar para vocês essa avaliação. Então, a gravação da aula também depois é disponibilizada aí para vocês, né? E aí o aluno pode dar uma olhada aí, tá? Posso começar aqui, dar uma passada? Todo mundo aí tá ok? Robert Richard. Bom, eu vou colocar o arquivo direto aqui no WhatsApp, porque senão depois o pessoal vai entrando, fica confuso para mim aqui. Bom, deixa eu ver como é que ativa o mudo da turma aqui. Ramon, tem uma pessoa aqui que está com... Bom, então, pessoal,
Essa avaliação eu acabei de compartilhar ali no WhatsApp, tá? O arquivo. Então, esse arquivo aí, ó. O arquivo está no WhatsApp, e aí eu vou dar uma passada nele aqui agora. Beleza? Bom, primeiramente, pessoal, esse é um arquivo Word, tá? Então, qual que é a ideia? São 10 questões, e aí cada questão dessa aí vale 100 pontos, tá? Vocês vão ver que tem um VOF aí. Só as primeiras questões, vocês vão pegar o arquivo Word, tá? E a ideia é que vocês usem, né, uma folha de papel para responder as questões. Aí, depois que você responder a questão, por exemplo, você fez a questão 1, você tira uma foto e manda inserir nesse espaço aqui, ó. Aí vai ficar a solução da questão aqui, tá certo? Então, a questão 1, ele está perguntando assim, aí você vai pesquisar lá as relações de Euler, né? De exponenciais complexas. Ele está perguntando assim, E elevado a JNπ, né? É igual a menos 1, para qualquer n inteiro ímpar. É elevado a mais ou menos J2Nπ, igual a 1, para qualquer n inteiro. Então, vocês vão pegar aí e vão rever lá os conceitos lá na unidade 1, tá certo? E vão explicar isso aí. Bom, a unidade 2 tem alguns conceitos também, que ele está te pedindo, são letra A, letra B, letra C e letra D. Explique, né? Os conceitos de espectro de amplitude, de acordo com as aulas. Bom, isso aqui tudo está no módulo 1 e 2, tá? A partir do 3, então a questão 3 aí é um VOF. A questão 4. Se tiver difícil para vocês visualizarem, pessoal, é só clicar na figura e aumentar o tamanho dela, tá? Ele está perguntando aqui, ó, tem um sinal aqui, tá certo? Um sinal contínuo. E aí ele está perguntando, de acordo com as aulas, né? Como é que você calcula os coeficientes? Quem são os coeficientes aí? Bom, na aula 5, o que eu vou mostrar para vocês hoje ajuda a resolver a questão 5, tá? De acordo com as aulas de APS, apresente a representação em série de Fourier do sinal da questão 4. Eu separei aqui, mas tudo é desse gráfico aqui, ó. Tá certo? Bom, a questão 6, ele está pedindo para você pegar esse sinal aqui e simular ele no MATLAB. Aí vocês têm o roteiro prático 2, que tem um script lá muito parecido. Se vocês adaptarem ele, né, vocês vão conseguir aí fazer o gráfico, tá? Eu vou explicar tudo e depois eu vou explicar o que vocês vão precisar me entregar. Questão 7, tem um gráfico aqui que ele está discretizado no tempo, tá? Então, essa discretização no tempo está na unidade 2. Unidade 2, seção 2. Ele está perguntando, na verdade, qual dessas letras aqui representam esses coeficientes desse sinal discretizado, tá? Na aula de hoje, pessoal, que eu vou explicar para vocês, tem um exemplo bem parecido. Vocês entendendo o exemplo que eu vou explicar hoje, você consegue fazer isso aqui, tá? Bom, aí na questão 8, ele pega, aqui na verdade são os coeficientes, tá? Depois ele pede assim, e como é que fica a equação de síntese, né? Para representar essa série, tem que ter uma equação que eu vou explicar. No 9 é simular esse sinal no MATLAB. E, finalmente, no 10 é uma questão VOF também, tá? Então, isso tudo tem a ver com a unidade 1 e a unidade 2. Não se assustem aí com o número de páginas, porque são VOFs, né? Vocês vão ver que na hora que vocês estiverem resolvendo uma questão, elas todas são muito parecidas. Então, tá aqui o arquivo, tá, pessoal? Vocês vão, por exemplo, essa questão aqui, na hora de responder, você marca a letra, né? Aqui na justificativa você escreve mesmo. Ah, é assim porque o, né? Depois vocês vão ler a questão, a prova com calma aí, tá certo? O que acontece, pessoal? Terça-feira é feriado. 21 de abril. Então, ó, 21 de abril, terça-feira. Então, vocês vão pegar essa prova, né? E aí vocês vão resolvê-la. Tá certo? Então, eu peguei, na verdade, eu distribuí de maneira que cubra, né? Todo o conteúdo aí da disciplina. Beleza? Vocês podem consultar aí o material de vocês, né? Façam de acordo com o que vocês
Aí eu só vou recomendar que na hora que vocês estiverem fazendo a questão, dá uma estudada, uma olhada na unidade, para não marcar qualquer coisa aí, porque na sequência do curso, esse entendimento ele é importante. Beleza aí, pessoal? Então tá aí o arquivo, tá? Tá aí o arquivo. Aí eu vou parar de descompactar essa tela. Sobre o envio, o que acontece? Ó, vocês vão resolver as questões, tá? Como é que vocês vão enviar para mim? Aí vocês vão pegar as questões lá e vão... Quando for gráfico do MATLAB, você dá um Ctrl+C no gráfico e dá um Ctrl+V no lugarzinho lá do documento em Word. Quando for um script do MATLAB, você dá um Ctrl+C no script e um Ctrl+V no local, tá? No final, pessoal, vocês geram um PDF, por quê? Porque cada um de vocês está com o Office aí numa versão. Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar ele salvar para PDF. Aí, salva em PDF e manda para mim, né, nesse e-mail aqui, ó. E aí, vocês vão colocar no assunto APS, né, que é Análise e Processamento de Sinais, Avaliação Oficial 1. Então, essa data aqui é do feriado, terça-feira. Beleza? Então, toma cuidado também, porque na hora que vocês gerarem o PDF, para ver se a fonte tá legível, né? Não coloca uma letra muito pequena, não, senão eu não consigo corrigir depois. Tá certo? Então, tem uma dica aí para vocês aí, né? Continuar se prevenindo aí, tá certo? Álcool gel, máscara e assim por diante. Dúvidas aí, pessoal, com relação a esse arquivo? A aula de hoje já vai ser para início disso aí? Oi? A aula de hoje já vai ser para iniciar essa prova aí? Não. Vai ser, na verdade, eu vou terminar a unidade 2 hoje. Tá? E aí eu vou disponibilizar a gravação. E aí o que vai acontecer? Vocês vão estar com o arquivo aí. Vocês têm até terça-feira para fazer as questões e para me enviar. Beleza? Pode fazer manuscrito mesmo, tá? Por exemplo, essa questão 1 aí. Você vai fazer uma figura lá de um plano cartesiano. Em cima desse plano cartesiano, explica essas duas relações aí. Seja sucinto, tá? Não precisa ficar escrevendo muito, não. Mais alguma dúvida, pessoal, desse arquivo? Pode habilitar o microfone aí, tá? E aí vocês podem tirar dúvida aí com relação a isso aí agora, né? Na gravação da aula também vocês podem consultar isso aí depois. Beleza aí, Giovanni? Ok, segundo acesso fica mais tranquilo, né, Giovanni? O primeiro verdade. toda vez que a gente vai passar um caminho a primeira vez, a gente não sabe como é que faz, tal, acaba acontecendo um contratempo ou outro, né? Bom, então, pessoal, beleza. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o do Giovanni aqui no mudo, tá? Se você precisar, é só você se habilitar aí. Beleza, já está no mudo. Bom, eu vou parar de compartilhar, então, essa tela. E agora, eu vou mostrar o objetivo principal meu hoje. Então, só um minuto. Então, Geraldo, sim. boa noite, né? Cheguei aqui agora, peguei quase só o finalzinho, hein? Parece que é a questão da prova que você falou, que é do arquivo que você colocou lá. Beleza. Isso. Tá aí no WhatsApp também. Tudo bem. Vocês vão pegar você vai pegar esse arquivo Word aí, ô Emerson, e quando for gráfico, você dá um Ctrl+C e um Ctrl+V. Quando for perguntando alguma coisa, você pega uma folha, escreve, tá? Responde. Tem que E aí ser manuscrito. você tira uma foto, insere no documento Word aí e manda salvar ele em PDF e manda para o meu e-mail. Você quer as fotos lá com a resposta manuscrita, correto? É isso? Quando for? Isso. Você faz lá no seu caderno, né? Ok. Responde.
Aí você tira uma foto e no Word mesmo você manda ele inserir, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V, que ele insere. Ô, Geraldo, Sim. beleza, isso aí tá tranquilo. Eu queria te perguntar algumas coisas aqui, que eu estava fazendo a sua lista aqui. Certo. Tem muita coisa aqui que realmente, assim, eu comecei e parei, porque eu não consegui ir para lugar nenhum. Não sei se durante a disciplina que foi dada, né, às vezes eu perdi alguma coisa, mas tem alguns exercícios aí que, para mim, eles estão no meio do caminho. Se eu for te entregar do jeito que está aqui, você vai ver que tem uns vazios aqui que eu não consegui preencher. Não, a lista é até o 5, até o 6, se eu não me engano. Aí o que nós vamos terminar hoje, completa aquilo lá. Mas eu falo assim, até da unidade do AVA mesmo lá, faça valer a pena, entendeu? Então, os exercícios lá que, tipo assim, eu não consegui evoluir neles não, entendeu? Não, vamos fazer assim, Vamos fazer assim. Vocês ainda têm um prazo para fazer isso aí, correto? Não entendi. Aí você pode me perguntar lá no WhatsApp mesmo, que aí eu já respondo para você, tirando dúvida de todo mundo, e vocês ainda têm um prazo para entregar. Beleza, entendi. Pensei que já era para entregar junto com a prova. Não. Essa prova aí, na verdade, é só olhar aquela tabelinha lá, porque tem um calendário aí que eu não posso deixar ele passar, mas a semana que vem que é a semana de fechar as notas. Ok, então. Tudo bem? Show. Então, pessoal, o objetivo de hoje é terminar a unidade 2, tá? Então, olha só, eu compartilhei esse arquivo aqui com vocês, ó. O que eu fiz aqui nesse arquivo? Quando disponibilizar, eu sempre, né, lembrando, hoje é o nosso encontro 4 online, tá? Então, vou colocar o link da gravação. Como não tem ainda o link da gravação, ele não está disponível no YouTube. Mas assim que estiver disponível, eu vou colar ele aqui, tá? Bom, aí na aula passada a gente começou a ver série de Fourier de tempo contínuo, tá certo? Essa unidade é da unidade 2, seção 1, beleza? Aí, eu vou explicar para vocês aqui, tá? O que eu fiz, né? Quando a gente tem um sinal qualquer, né? Um sinal analógico, e esse sinal é contínuo, aí tem duas técnicas, tem algumas técnicas para a gente... que a gente chama da série de Fourier de tempo contínuo. A série de Fourier de tempo contínuo, tá? Lá na unidade 2.1, unidade 2, seção 1. Quando eu falar 2.1 é porque é a unidade 2, seção 1. Toda vez que você está trabalhando com sinal analógico e que o traço dele é contínuo, você vai usar o conceito de série de Fourier de tempo contínuo, tá? Se o sinal for periódico, toda vez que o sinal é periódico, para reconstruir esse sinal. Quando o sinal não é periódico, pessoal, o simples fato de mudar para não periódico, o sinal continua sendo contínuo, eu vou explicar para vocês hoje, mas a gente chama de transformada, tá? Eu não expliquei isso aqui ainda, beleza? Bom, aí um outro detalhe é que quando você tem apenas alguns pontos do sinal, a gente chama esse sinal de sinal discreto, discretizado. A gente fala só, o sinal está discretizado, beleza? Bom, se esse sinal for discreto, mas ele for periódico, a gente diz que esse sinal, nós vamos usar a série de Fourier, só que de tempo discreto. No início parece meio estranho, mas depois vocês vão acostumando, tá? Então, olha lá, a série de Fourier tem um sinal, eu preciso reconstruir esse sinal. O Fourier, ele diz que qualquer sinal periódico pode ser construído com uma soma de senos e cossenos. Beleza? Bom, se o sinal for periódico, então a gente chama série de Fourier de tempo discreto. Então tá aqui, ó, série de Fourier de tempo discreto. Beleza? Se o sinal for discreto e não periódico, a gente chama de transformada. Toda vez que o sinal for não periódico, a gente chama de transformada, tá? De tempo discreto. Bom, pessoal, eu não vou passar isso aqui, porque nós vimos na aula passada, eu fiz um exercício com vocês, que foi justamente aquela onda quadrada, né? Tinha uma onda quadrada que eu calculei os coeficientes, fui explicando lá para vocês. E só para ficar mais prático, eu vou pedir desculpa para vocês, que deu uma chuva danada aqui no interior, e a parede aqui onde eu coloquei o quadro branco começou a descascar. Então, eu vou precisar pedir o rapaz para vir aqui, né, dar uma lixada e pintar a parede.
Mas nesses links aqui, ó, eu fiz, né, primeiro, amostragem e série de Fourier. É o vídeo 1, explicando o conceito, tá? Série de Fourier de tempo contínuo. Depois, pessoal, eu fiz a solução desse exercício da onda quadrada, fui explicando passo a passo como calculo o coeficiente zero, tá? Quem quiser depois, né, no horário apropriado aí, vocês vão assistir esses links, né? Mas foi aquilo que eu expliquei para vocês na aula passada, tá? Só que eu fiz no quadro branco, que é um quadro que eu instalei aqui em casa. E depois eu peguei esse sinal, pessoal, que eu vou explicar aqui agora, e mostro esse sinal no MATLAB. Tá certo? Então, primeiro eu vou, nessa primeira parte da aula, eu vou explicar esse script no MATLAB. Beleza? Depois, no complemento da aula, pessoal, vocês vão ver que quando a gente diz que a série de Fourier de tempo discreto, tá? Como os nossos sinais, eles são, na engenharia elétrica, na engenharia de automação, eles são periódicos, né? Eu vou explicar para vocês a série de Fourier de tempo discreto, porque a partir do momento que a gente entender o tempo contínuo, aí a gente vai ter um entendimento do tempo discreto. Não muda muita coisa, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu disponibilizei um arquivo, que é o Roteiro Prático 2, que é praticamente os scripts do MATLAB para desenhar uma onda quadrada e desenhar um dente de serra. É bem legal esse roteiro aí, tá? Por quê, pessoal? Porque essa disciplina não é a quantidade de coisa que você faz. Na verdade, é o entendimento. É como que você vai assimilando os conceitos, tá bom? Então, esse arquivo aqui, pessoal, eu criei lá na aula 1, o regime especial aula 4. Regime especial aula 4. Esse é o nosso quarto encontro online. Beleza? Eu vou parar de compartilhar essa tela. Há um detalhe interessante também, é o seguinte. Todos os scripts que eu estou mostrando para vocês, que é relacionado a sinais e sistemas, eu criei um link, né? Lá no AVA Aula 1, que eu chamei de Sinais e Sistemas Aplicações. Então, na hora que vocês compactarem o arquivo, vocês vão ver que tem os scripts estão lá. Eles são, na hora que você descompactar o diretório, você vai ver lá, por exemplo, assim, FFT. Aí lá dentro tem um script mostrando como é que usa a função, tá? Por exemplo, ruído. Tem um script mostrando como é que, né, insere um ruído em um sinal. Então, à medida que a gente for evoluindo no curso, aí eu vou fazendo uso desses scripts, beleza? Mas uma coisa que eu queria incentivar vocês, assim, essa disciplina é bastante de vocês pegarem, né? Não é, a gente está na unidade 2, mas quem tiver com mais tempo, já ir lá na unidade 3, na unidade 4, quanto antes vocês puderem, tá? No início do curso, como a gente teve essa mudança aí de jeito de trabalhar, né? Acaba que dá uma diminuída no ritmo, porque tem que instalar software, aquela coisa. Mas agora todo mundo aí está preparado com as máquinas, aí nós vamos continuar aí, vamos no ritmo aí do planejado, do cronograma. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar, então, de compartilhar esse arquivo, texto, tá? Então, é o que a gente vai ver hoje. Eu já mostrei aqui o tópico 1, aí nós vamos mostrar agora a parte do MATLAB, daquela onda quadrada. Então, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar agora a tela do MATLAB. Só um minuto, tá? Bom, esse script do MATLAB, pessoal, o que ele está gerando, na verdade? Eu vou mostrar o gráfico, o final do gráfico, tá certo? E aí depois vocês vão... Eu vou mostrar o final do gráfico e depois eu vou explicar o gráfico passo a passo aí para vocês. Só um minuto aqui que eu estou só chegando no diretório.
Só um minutinho. Bom, aqui no MATLAB, pessoal, lá no arquivo que eu disponibilizei para vocês, que é um arquivo zip, tem um arquivo chamado SFT, série de Fourier de tempo contínuo, onda quadrada. Esse script aqui, se eu rodar ele, no final das contas eu quero fazer isso aqui, ó. Eu vou mandar rodar esse script do MATLAB, clico com o botão direito no script. Por acaso, vocês, na hora que eu rodei o script, o gráfico, vocês estão visualizando o gráfico do MATLAB? Por enquanto, não. Não? Tá, obrigado, Bruno. É porque na hora que ele vem um pop-up, eu acho que ele não abre, tá? Então, eu vou parar a tela aqui e vou compartilhar de novo. Então, só um minuto. Só um minutinho. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, o exercício teórico, pessoal, era esse aí, ó. Vou dar os 10 segundos aqui da tela. Minha internet agora eu fiz um upgrade, ela é tipo 50 MB, de repente chega mais rápido aí para vocês. Tudo bem aí no sinal? Deu para ver. Precisa de 10 segundos mais, não. Então, pessoal, esse sinal aí nós fizemos ele. Eu mostrei para vocês, ó, isso aqui, ó. O sinal, ele é um sinal periódico, tá? Então, se eu pegar no menos meio, ele está na parte de baixo, sobe, depois ele volta no mesmo ponto, tá? Então, é um sinal periódico, depois ele vai repetindo aí. Bom, esse sinal é um sinal contínuo no tempo. Então, o período dele, em quantos segundos ele está se repetindo? Em 1 segundo, tá? Porque lá, menos meio segundo, 0, até meio, e depois ele começa a repetir de novo. Então, o período T dele é 1. Coloquei de valor 1 para ficar mais simples a gente analisar. Uma outra informação importante para nós é que de menos 0,5 até 0, esse sinal ele tem amplitude 0. E de 0 até 0,5, ele tem amplitude 4. Beleza? Então, nós gostaríamos de calcular os coeficientes, né? E a série de Fourier para gerar esse sinal aí, ó. Para gerar essa onda quadrada, dessa maneira. Tá certo? Então, eu vou parar de compartilhar aqui o gráfico. E aí, o Fourier, ele diz o seguinte. O Fourier, ele... Só um minuto que eu vou compartilhar aqui a equação. Então, a tela está compartilhada aí com vocês. O que o Fourier diz, pessoal? Ele diz que qualquer sinal periódico pode ser construído como uma série de senos e cossenos, tá? E uma maneira de representar senos e cossenos, pessoal, é através da exponencial complexa, que esse E aqui, ó, elevado a menos J, né? K ômega 0T. Então, o que ele falou? Qualquer sinal contínuo x de t, isso aí, na verdade, é uma fórmula que, vamos supor, mesmo uma prova, se fosse presencial, você ia lá, colocava no seu formulário, no seu formulário, tá certo? E aí você poderia levar para a prova, porque a gente não precisa decorar a fórmula. Ele está dizendo que esse sinal x de t vai ser um somatório de um K de menos infinito a infinito, tá? De um CK que multiplica um E elevado a menos JK ômega 0T.
Tem um erro aqui nessa apostila, pessoal, que esse sinal menos aqui, na verdade, é mais, tá? Tem um errinho aqui. No AVA tá certo, mas aqui na apostila, isso aqui, na verdade, é JK ômega 0T. Bom, esse XT aqui, essa somatória, é para você representar a série do sinal todo, tá? Só que tem um detalhe. Nós precisamos calcular os coeficientes, porque esse E elevado a menos J ômega 0T, ele vai ser um sinal de amplitude 1, tá? E esse CK, na verdade, aqui vai ser o coeficiente que vai determinar a amplitude. Qual para aquela exponencial, né, aquele valor daquele cosseno, qual que vai ser a amplitude dele? Isso vai ser definida com esse CK aqui, com esses coeficientes. Como é que eu calculo esse coeficiente CK? É 1 sobre o T0 aqui é o período. Você pega qualquer, como o sinal é periódico, você vai pegar um pedaço dele em qualquer lugar que você quiser, tá? E aí vai ser uma integral de T0 do sinal x de t de E elevado a menos JK ômega 0T dt. Bom, aqui não está escrito, pessoal, mas esse período T0, tá? Se você, no início do curso, eu fiz lá uma circunferência de raio unitário e falei para vocês que quando a gente sai no ângulo zero, a gente vai lá no ângulo π. Depois você volta no zero de novo. Quando você volta no zero, é o equivalente a você fazer um giro de 2π. Né? Você vai 0, π, 2π. Você voltou no mesmo ponto. Quando você começar a fazer o giro de novo, quer dizer que o sinal, como ele é periódico, ele vai começar a se repetir. Tá? Então, a gente diz que esse período, você pode pegar, por exemplo, de 0 a 2π, ou, por exemplo, de menos π a π. Né? Esse T0 aqui é um período completo da onda, do sinal. Beleza? Então, esse CK aqui, na aula passada, eu mostrei lá como é que a gente fez o cálculo dos coeficientes. Tá? E naquela videoaula da aula 2, que eu disponibilizei para vocês também, aí vocês podem dar uma olhadinha, assistir lá, para quem não assistiu o vídeo, tá? Tem lá na gravação da aula passada. Agora eu quero gerar esse sinal aqui, igual nós fizemos o cálculo. Na hora que nós fizemos o cálculo, eu só vou mostrar essa onda quadrada, que eu preciso resolver. E aí os coeficientes deram esses valores aqui, ó. O que ele está dizendo, ó? Que o coeficiente 1, o C1, deu 2 vezes 4 sobre Jπ. O 2 deu 0. O 3 deu 2 vezes 4 sobre J3π. O 4 deu 0. Né? Então, dá uma assistida lá na aula passada que ele explica por que os coeficientes pares são sempre igual a 0. Tá? E lembrando que o K igual a 0, nós fizemos o cálculo dele também, do coeficiente para ser 0. Bom, então eu vou reconstruir esse sinal, né? Na verdade, quando vocês descerem aqui, ele está dizendo para vocês, ó, que a somatória, o sinal, eu fiz os cálculos dos coeficientes. Aí eu calculei o coeficiente 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Aí eu calculei os CKs. Só que para eu colocar a série completa, né? A série completa lá. Aí o que ele falou aqui? O sinal x de t é quanto? É 2. O 2 foi o coeficiente C0. Mais. E essa somatória que ele está colocando aqui, né? Essa maneira que ele escreveu aqui, eu vou jogar dentro do MATLAB, né? Usando um for, para ele... Aqui está m de menos infinito a infinito. Porque ele está evitando os valores de k par. Porque o valor de k par, o coeficiente vai dar 0. Então, na hora que eu colocar esse x de t aqui, ó, por exemplo, se o m tiver valor, por exemplo, 0, para m igual a 0, 2 vezes 0 dá 0. Então, esse denominador aqui vai dar 1. Tá? A mesma coisa lá no numerador, aqui no expoente. Para m igual a 1, 2 vezes 1, 2, 2 mais 1, 3. Então, os valores pares do K, como eu já sei que é 0, esse artifício aqui foi para evitar esse cálculo para K igual a 0, para K par, desculpa. Quando o K for par, eu já sei que o coeficiente vai dar 0.
Tá? Então, na aula passada, eu detalhei, expliquei isso lá para vocês. Então, dá uma olhadinha. Mas o que importa para nós, pessoal, é que eu tenho que conseguir montar esse x de t aqui no MATLAB, para ver se vai desenhar aquele sinal de amplitude 4. A referência dele, né? Ele vai, ele vai na amplitude 4. Então, eu tenho que conseguir desenhar aquele sinal lá. Bom, então, primeiro, eu vou explicar, então, o script do MATLAB. Vou parar aqui a tela. Vou ter que mudar aqui. E vou explicar o script. Bom, espero que a tela tenha sido compartilhada do MATLAB. O que acontece, pessoal? O CLC, para ele apagar a tela, né? A gente já aprendeu isso. Para ele apagar essa tela, o clear all, ele vai apagar as variáveis. O close all, ele vai fechar todas as janelas aí que estiverem abertas, tá certo? Bom, primeiro eu vou criar um vetor tempo, pessoal. Esse vetor tempo, t igual, essa função line space, ela está dizendo o seguinte, de -1, no valor do tempo, de -1 até 1, eu quero que você pegue o intervalo de -1 a 1. Se eu colocar 10, ele está me dizendo que vai dividir em 10 intervalos iguais. Tá? 10 intervalos iguais. Então, se eu pegar esse t aqui, ó, ele vai gerar um vetor para mim. Se eu vier aqui, ó. Então, olha lá, de -1 a 1, né? Ele foi dividindo os intervalos de tempo e jogar no vetor certinho, ó. Então, ele tem 10 intervalos nesse vetor, tá? Poderia ser de -10 a 10, poderia ser de -20 a 20. Então, eu estou simulando o tempo t igual a -1 segundo, até 1 segundo. Se eu colocar 100 aqui, ele vai dividir em 100 intervalos, tá? Mas eu vou voltar ele aqui. Bom, depois, pessoal, esse f aqui, ó, na verdade, ele está criando 0 vezes t. Esse t, na verdade, é um vetor, tá? Então, ele está criando um vetor f e cada posição de mesmo tamanho, só que com todos os valores nulos, tá? Por que ele inicialmente começa com todos os valores nulos? Porque mais para baixo no script, na hora que a gente for entrar no loop, ele vai calculando os valores da função. Ele vai gerar na componente fundamental, depois ele vai gerar né? Ele vai inserindo as frequências e vai montando esse sinal. Beleza? Bom, essa função aqui, pessoal, square, essa função square, eu fiz assim, square 2 vezes π, tá? Então, lembra que o ômega é 2πf, né? 2πf. Se eu tivesse aqui um f aqui, ó, vezes f, 2πft. Então, ele está montando uma onda quadrada, que é o ômega, e o t aqui é o vetor tempo, para ele saber que em cada instante de tempo ele tem que fazer esse cálculo, tá? Esse f, eu quero que a frequência seja 1 Hz, ou seja, vai ser uma onda quadrada, 1 por segundo. Então, eu venho aqui no lugar do f e coloco 1. No MATLAB, o π, você escreve π mesmo, e o vetor tempo que ele criou ali. Então, ele está criando uma onda quadrada. Se eu rodar essa onda quadrada do jeito que está aqui, a referência dessa onda quadrada vai ser, se eu tirar esse 2 multiplicado aqui, ó, ele vai criar um sinal de amplitude 1, de frequência 1 Hz. Tá certo? Bom, amplitude 1, né? Eu vou multiplicar aqui por 2, ó. 2 vezes. Vou multiplicar aqui por 2. Quando eu fizer isso, pessoal, ele vai criar o sinal de amplitude 2. Só que o sinal vai ficar, o máximo dele vai ser 2 e o mínimo vai ser -2, com a referência 0, tá? Mas eu vou incluir o nível DC nesse sinal. Eu vou somar 2 nele, para empurrar ele na referência 0. Então, ele vai ficar deslocado. O que seria o -2 no sinal original
vai estar em 0, tá? E a amplitude máxima dele vai estar lá no 4. Então, esse pedacinho que eu mostrei para vocês, desenha aquele primeiro sinal pretinho que eu mostrei, aquela onda quadrada, só isso. Então, o que ele faz aqui para baixo? Ele dá um plot, manda plotar esse sinal. Plot o vetor T, esse X que eu acabei de mostrar, e esse K aqui, ele diz que esse sinal é para mostrar na cor preta, tá? Aí ele mostra o grid, trava o gráfico, hold on, é como se ele fala assim, ó, você vai plotar e vai segurar esse gráfico aí, porque as próximas coisas que eu mandar imprimir vai ser impresso nessa mesma figura. Ele coloca a linha aqui com... Esse 2 aqui coloca uma linha com traço forte, e aí ele coloca os labels, tempo em segundo e amplitude, tá? Então, essa aqui define a fonte, que é Arial, e o tamanho da fonte, que é 16. Tudo bem? Bom, eu não vou rodar aqui de novo, mas esse pedaço aqui só vai mostrar o sinal quadrado que foi o enunciado do exercício, tá? Agora eu vou explicar a parte que vai desenhar o gráfico, que vai fazer o desenho do gráfico. Bom, aí, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, eu coloquei assim, ó, n igual a 5. Se tivesse como eu escrevi infinito aqui, ó, um número bem grande, isso aqui seria o infinito, tá? Bom, lá na hora de calcular a série de Fourier, ele fala para você que quanto mais senos e cossenos você usar, mais o sinal vai ficar melhor, vai ficar um sinal perfeito, tá? Mas só que no computador, um número desse tamanho aí, ó, nessa arquitetura que eu trabalho aqui, o inteiro vai estourar. Ele não vai conseguir rodar isso aqui. Então, a gente diminui. Suponha que esse 100 aqui, 10, é o infinito, tá? Aí eu vou fazer um for de k igual a menos n até n. E o espaçamento dele aqui eu estou colocando que ele é 1, tá? Então, isso no MATLAB você está dizendo assim, o k, cada vez que ele rodar esse for, o k começa com menos 10, depois vai menos 9, depois vai menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, 0, depois ele vai 1, 2, 3, 4, tá? Esse k que nós estamos variando aqui, pessoal, esse k aí que eu estou variando, é ele que vai interar aqui para... São aqueles coeficientes que nós calculamos. Então, como é que era a fórmula dos coeficientes? Oi? Sim? Você está falando que está aparecendo para mim aqui, mostrando somente até a linha 18. Você está com a outra figura na tela aí? No MATLAB? Está aparecendo o que você falou? A tela que você está mostrando no MATLAB que está aparecendo para mim aqui, só está mostrando até a... Deixa eu abrir e fechar aqui então, só um minuto. Mostrou aí, não? Só um minutinho, ainda não. Aqui já deu. Ok. Tá na linha 26, né? Na linha 26. Minha conexão aqui, então, para mim não, mas pode ser minha conexão. Ô, Giovanni, eu vou mandar o script para você pelo WhatsApp, você abre ele pelo WhatsApp. Vou mandar ele aí pelo WhatsApp. Abre ele pelo WhatsApp, que é a mesma coisa. Giovanni, pega o script pelo WhatsApp. Ok. Tá? Então, nós estamos dentro do for.
Abre ele com o Notepad aí. Abriu com o Notepad? Tá ok? Pode dar sequência, eu vou tentar abrir aqui na. Vou tentar abrir. Pode. Ok, Pode abrir. Subiu para mim, não. Já subiu para mim na linha do 28. Tá. É o seguinte, eu estou explicando o CK, tá? Estou na linha CK. Bom, então, pessoal, o que acontece? Olha só, o que é esse CK aqui? Na hora que vocês olharem a anotação de vocês, vocês vão ver o seguinte, que o cálculo, a fórmula do CK, deu, no numerador deu 2, tá? Esse 2 aqui, ó, estava no numerador. Dividido por I, na verdade, um JKPI. Vocês vão ver que vocês vão lembrar que tinha um J lá. Só que o MATLAB não tem a letra J. No lugar, ele usa o I. Tá? Então, esse I aqui, ó, se você digitar no MATLAB, ele vai te mostrar que é a raiz de -1, que é o número imaginário. Esse K é cada valor que está no K lá em cima, tá? Que nós estamos dentro do loop aqui do for, vezes o valor do π, tá? Que multiplica. Mas vocês vão lembrar que lá a gente tinha um menos, um E elevado a menos I, né? Que na verdade aqui no MATLAB é I, mas era menos JKπ. Os coeficientes lá que nós calculamos deu essa fórmula. Então, eu estou usando as funções aqui do MATLAB para calcular o CK. Cada vez que ele passar aqui para um dado K, ele vai fazer o cálculo desse coeficiente. Qual o valor do coeficiente, tá? Então, outra coisa que vocês vão lembrar lá é o seguinte, que essa função ESP aqui, ó, toda vez que esse K aqui for um número ímpar, esse número todo é elevado a esse número, está lá nas anotações do caderno, na parte inicial do curso, e também está lá no início da apostila, esse valor todo aqui vai dar um número -1, porque é o número -1, o complexo -1, tá? Como ele vai dar um -1, vai dar 1 menos -1, aí vai dar 2. 2 que multiplica com esse 2 vai dar 4, sobre esse denominador, tá? Na hora que esse valor K aqui for um número par, toda vez que for um número par, tá? Inteiro par, esse ESP todo aqui vai dar 1. Então, vai dar 1 menos 1, vai dar 0. Quando se multiplicar, o coeficiente ali, aquele coeficiente vai dar 0. Tá certo? Bom, então ele está calculando aqui o coeficiente, né? Depois que ele calculou aquele dado coeficiente, pessoal, eu fiz um artifício aqui, eu vou deixar isso aqui comentado por enquanto. Esse if módulo 2 aqui, eu vou tirar isso daqui por enquanto, tá? Aí eu fiz o cálculo do coeficiente. Bom, eu tenho que pegar aquele coeficiente que eu calculei e levar ele na equação que a gente chama da equação de síntese. Esse FK aqui ó, é o que monta o sinal. Aí ele está dizendo que esse FK é igual àquele coeficiente CK vezes um E elevado a 2π. 2π aqui ó, é o ômega 0. É o ômega 0, é o ômega. É porque lá na fórmula aparece assim, J ômega 0 T. Tá? O T é o vetor tempo. O J está aqui, ó. Tá? J ômega 0 T. Se eu colocasse assim, por exemplo, ó, ele ia estar assim, ó, J, tirasse esse I daqui, ó, aí vai ficar mais fácil de vocês visualizarem. O J está aqui, que é esse I. O 2π aqui, né? Ômega 0. E esse K, para cada valor que você colocar num determinado K, na verdade é uma determinada frequência para você montar aquele sinal, tá? Então, esse ômega 0T aqui, ó, J ômega 0T, na verdade, o ômega 0 é o 2πf. O F é esse K aqui. Cada hora ele vai ter uma determinada frequência, né? Frequência 1. O que ele está perguntando para você é assim, como que naquele sinal, a frequência 1, o valor 1 da frequência, está sendo colocado nesse sinal? E qual a amplitude CK, né? Aquele coeficiente, aquele determinado coeficiente, tá? Então, esse FK aqui, o que ele faz? Ele calcula para aquele coeficiente, aí ele vai
Lá na teoria, pessoal, isso aqui é a equação de síntese. Tá? Eu calculei o FK e observe que aqui embaixo ele tem assim um F igual a F mais FK. Para cada valor coeficiente que eu fizer o cálculo, eu gero o valor da função para aquele coeficiente e como eu estou dentro de um loop, eu vou somando lá, acumulando. F igual a F mais K. Então, ele vai montando o sinal ali para mim. Tá? Bom, então, se eu rodar esse sinal aqui para 10 valores de N, quer dizer que ele vai gerar o sinal F, primeiro para a frequência 1. Na verdade, ó, é J ômega 0. Eu até pulei um detalhe aqui, pessoal, mas se tivesse um F aqui, ó, porque o ômega 0, o 0 significa frequência fundamental. Tá? O ômega 0 é 2πf. Lá no exercício que nós calculamos, ele falou que a frequência fundamental é 1 Hz. Então, esse 1 Hz, esse F aqui, na verdade, seria esse 1 aqui. Ó, tá? Então, esse é a frequência fundamental desse sinal. E cada vez que variar um determinado K, ele está dizendo assim, o segundo harmônico desse sinal, K igual a 2. Terceiro harmônico, K igual a 3. Quarto harmônico, K igual a 4. O quinto harmônico, K igual a 5. E assim por diante. Em determinados intervalos de tempo. Como a gente está falando em tempo contínuo, então eu estou usando a variável t. Eu estou usando a variável t aqui. Tá certo? Bom, na hora que ele sair desse loop aqui, pessoal, ele calculou o f. Mas, lá na equação de síntese, ele diz o seguinte, que na fórmula de Fourier, o nível DC do sinal é 2. Então, o primeiro valor que aparece aqui é 2. Ó. É o CK, o C0. Nós fizemos o cálculo lá do primeiro coeficiente e deu 0. Então, o primeiro coeficiente lá, 0 não, desculpa, deu 2. Então, ele vai dar 2 mais o valor F que saiu lá na equação de síntese. Aí eu vou mandar ele plotar, então, agora o vetor tempo e esse sinal F que ele acabou de construir. Tá? E aí esse B aqui, para ele colocar uma cor blue, azul. Colocou aqui a espessura para setar uma linha mais forte. Tá? Isso aqui é um artifício do MATLAB, esse menos inf aqui, é só para ele definir a máxima visualização lá do gráfico. Tá? Depois setou a fonte para Arial. Bom, olha só que interessante. Então, se isso aqui tiver certo, tem que ser exibido o sinal de modo correto. Tá? Então, ó, o CK foi calculado nesse ponto, que é a equação de análise. Observe que o E aqui tem um menos. Na equação de síntese, não tem o negativo no E. Tá? Tem um erro lá naquela apostila. Não tem aquele menos. Eu vou rodar esse script, então, aqui para ver o sinal. Eu vou tirar esse 2 aqui, pessoal. Vou fazer o seguinte, eu vou comentar esse 2 aqui. Ó. Vou mandar rodar. Eu vou dar um Ctrl A nesse script e vou mandar ele executar o script. Só um minutinho. Eu fiz uma mudança aqui no script. Vou rodar aqui o sinal novamente, tá? Espera aí, só um minuto. Bom, só um minutinho aqui, pessoal, porque o MATLAB aqui, ele tá... Deixa eu ver só...
Bom, eu estou com um probleminha aqui no MATLAB, mas vou liberar aqui para vocês. Só um minuto que o meu script aqui deu um... Só um minutinho, tá? Deu um pepino aqui. Eu mexi no script, por algum motivo eu mexi alguma coisa que eu não deveria ter mexido. E aí, para não perder tempo agora, eu estou pegando aqui o meu backup. Tá, então, vou voltar aqui no script. Eu vou voltar a tela aqui com vocês. Vou voltar a tela aqui no MATLAB. O que eu fiz? Eu peguei o script que eu estava explicando para vocês e estava rodando ele com n igual a 10. N igual a 10. Eu vou rodar o script para n igual a 10 e vou mandar compartilhar o gráfico, a tela, desculpa. Parar de compartilhar. Bom, esperar um pouco, tá? O que esse gráfico aí está mostrando, pessoal? Esse gráfico, o preto, é usando a função square do MATLAB, que é o sinal perfeito, tá? Eu já sei que a frequência é 1, tá? Só que tem um detalhe, na hora que eu fiz para n igual a 10, ó, ele foi criando esse sinal azul aqui, que foram aqueles termos, tá vendo? Só que tem um detalhe, esse sinal azul, ele está com um valor pico a pico de 4, né? Porque lá, o menor valor dele é menos 2, o maior valor é 2. Então, o pico a pico dele do azul é 4. A amplitude máxima dele é 4. Só que ele está na referência 0, tá certo? Por que ele está aqui na referência 0, pessoal? Porque eu não apliquei o nível DC, que é o CK. Quando nós fizemos o cálculo do primeiro coeficiente para 0, deu o valor 2. Esse valor 2, na verdade, está dizendo que eu preciso dar um offset nesse sinal. O offset dele aqui, a referência dele vai vir para 2. Aí a amplitude dele vai vir para 4, a positiva vai vir para 4, e o lado dele aqui, da parte inferior, vai vir próxima de 0. Tá certo? Então, eu vou parar aqui de compartilhar a tela de novo. Vou voltar lá no MATLAB, compartilhar o MATLAB. Então, olha lá, no sinal. Aqui está a tela do MATLAB, né? Vocês viram o gráfico lá, sem eu aplicar o nível DC. O CK é igual a 2, que nós fizemos o cálculo e deu 2. Aí a referência dele ficou 0. Se eu quiser aplicar o nível DC, que é o primeiro CK lá, é 2. Ó, 2 mais F. Na frequência 0, o que o K igual a 0 faz, na verdade, é só empurrar o sinal para cima. Tá? Bom, por que eu peguei esse 2 aqui que nós calculamos o CK, que deu 2, e coloquei naquele formato 4 dividido por 2? Porque na série de Fourier, pessoal, na verdade, esse 4 dividido por 2 aqui é 2, que é o coeficiente 0. Mas o que ele diz lá na série é que a série, o F, na verdade, o x de t, que seria esse F aqui, é igual à amplitude máxima do sinal, que é 4, dividido por 2, mais o sinal que a série de Fourier vai montar. Tá certo? Na hora que eu gerar esse sinal, então, aqui agora, o que vai acontecer? Ele vai ficar deslocado de 2. Vou dar um Ctrl C. Então, agora eu vou parar a tela aqui, ó, e vou compartilhar de novo. Tá aí o sinal reconstruído. Esse azulzinho aí, tá certo? Bom, vocês observem, pessoal, porque na série de Fourier de tempo contínuo, a série vai de menos infinito a infinito. Como eu usei o n igual a 10, olha como é que o sinal não tá legal, ó.
O azul aqui seria o sinal aproximando do sinal que é a onda quadrada. Mas ele não ficou legal, tá vendo? Mas se eu colocar um número de n de menos infinito na série até mais infinito, aí ele vai ficar um sinal contínuo no tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar lá n para 100 e vou mandar ele rodar de novo. N igual a 100. Então, o K agora vai variar de menos 100 a 100. Deixa eu só ver se ele consegue pegar a tela. Consegue não. Tem que parar o compartilhamento. Achei que ele... Então, olha o sinal como é que ficou agora. Eu coloquei K variando de 100 a 100. Tem um detalhe aqui, tá, pessoal? Que a série, olha lá, ele foi gerando um sinal quadrado, tá? E na série de Fourier, a integral, né? A integral, ela tem uma questão de descontinuidade. Na hora que ele chega nesse bico aqui, ó, esse bico é um ponto de descontinuidade lá no cálculo, tá? E aí ele dá esse bico para cima aqui, ó, que é o efeito Dibs, que a gente chama. Então, para n igual a 100, a onda está quadrada, mas está dando esses bicos aqui, ó, que é o ponto da descontinuidade. O ponto da descontinuidade, ele tende o sinal para o ponto médio, mas ele dá esse bico. Vou aumentar esse n agora, pessoal. O que seria o menos infinito a infinito, essa série? Vou colocar um valor 1000, para ver se esse sinal melhora. Então, eu vou lá no script, coloco n igual a 1000. Vou salvar e vou mandar ele rodar. Então, eu vou parar a tela aqui e vou compartilhar de novo. Vou compartilhar. Tá aí, ó, o sinal. O sinal está aproximado do sinal contínuo no tempo. Se você tivesse jeito no computador de colocar infinitos Ks, ele daria um sinal perfeito, tá certo? Então, esse script, pessoal, lá no YouTube, para facilitar para vocês, lá nos comentários do vídeo, eu deixei o script que gera exatamente essa onda quadrada, tá? E lá naquele arquivo, né, que eu compartilhei com vocês hoje no WhatsApp, que é um zip, está escrito sinais, aplicações, tem um diretório chamado SFTC, série de Fourier de tempo contínuo. E lá está esse script que gera esse cidadão aí. Beleza? Bom, pessoal, eu vou parar de compartilhar a tela aqui, tá certo? Vou voltar aqui para a minha tela aqui no... Então, a etapa 1 do nosso curso, né, na verdade, a série de Fourier, então, eu mostrei para vocês a teoria, né, o conceito, fizemos um exercício no quadro, né, depois, quem não assistiu a aula passada pode... Aquelas gravações lá, com 1h30, né, como o Pitágoras exige, ele é fica um vídeo muito longo, às vezes, para o aluno encontrar as informações, às vezes fica meio complicado. Então, na medida do possível... Estou colocando o script, que é esse arquivo texto, para vocês irem pegando os links, né, os vídeos mais curtos, tá? Mas aqui para o aluno que não puder assistir a aula, né, é uma orientação, a gente tem que cumprir isso aqui para depois ele conseguir ter acesso a tudo que foi dado na disciplina. Então, isso aqui complementa a parte de série de Fourier de tempo contínuo, que é a reconstrução de sinais, tá? No próximo tópico agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês pós-intervalo, a reconstrução de um sinal discreto. O sinal discreto, a gente tem uma quantidade de pontos, tá? Apenas, não tem infinitos pontos. Beleza? Bom, estou aqui à disposição, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, é 8h15 agora, tá? Aí, se a pessoa que tiver chegado aí, que tiver alguma dúvida sobre avaliação, pode me perguntar também. O arquivo Word foi compartilhado aí no WhatsApp. E pós intervalo eu vou resolver um exercício que é mostrar na série de Fourier de tempo discreto. Vocês vão ver que no MATLAB não muda, porque apenas em vez de mudar aquela letra para T, nós vamos mudar para outros nomes, para a gente saber que o sinal agora vai ser discretizado. Eu só vou ter eu não tenho infinitos pontos, o K não é infinito mais. O K vai ser para a quantidade de pontos que eu tenho daquele determinado sinal. Tá certo? Dúvidas aí, pessoal? Pode me perguntar aí pode habilitar o microfone?
O professor, tem uma atividade para ser entregue hoje, né? Tem? Qual? Que está escrito lá na tabelinha como laboratório. Você entrou depois do curso? Foi, entrei depois. Tá. Na verdade, a matéria foi colocada na minha grade depois, sabe? Não, tudo bem. Olha só, isso já é previsto, tá? O que você faz? Faz lá no roteiro prático 1, tem um arquivo, um link, que ele está te pedindo para simular 3 sinais senoidais de uma rede elétrica. Eles são sinais defasados no tempo. Então, você tem que simular isso no MATLAB e me enviar. Ah, sim, beleza. Beleza? Vou consultar aqui agora, que qualquer dúvida eu te chamo aí, tá bom? Faz assim, vamos focar no que eu tenho que passar para vocês hoje. Aí você pode, na hora que você estiver fazendo atividade, você me faz no final de semana, beleza? Combinado. Tá, isso me manda. É só porque assim, se eu deixar tudo para entregar junto lá, aí a pessoa depois reclama que ficou tudo pro mesmo dia, entendeu? Sim, sim. Beleza. Sem problema. Então, beleza. Mais alguma dúvida aí, pessoal? Vamos fazer um intervalo, então? Vou parar a gravação. 8h17. Então, daqui a 8h45, tá? A gente retorna, tudo bem? Um abraço e até daqui a pouco. Vou parar a gravação aqui, então.